amigo, para todos vós a continuação de um muito bom dia. Este é mais um programa aqui, Califórnia, levado aqui no Charter Communications, no canal 184. Como é habitual, sempre que estamos nas proximidades da festa de Nossa Senhora da Assunção, convidamos o padre que é convidado especial para vir pregar na festa da nossa padroeira. Este ano temos o grato prazer de ter entre nós uma pessoa extremamente simpática, muito popular, que é o padre Rui Manuel Sousa Valério, pároco do Patriarcado de Lisboa, exercendo as suas funções na Igreja de Santo Adrião em Lisboa. Mas, com muito prazer, nós informamos que o padre Rui Manuel foi distinguido pelo Papa Francisco. Como nós vivemos neste ano, o ano da Misericórdia Divina, ele foi convidado como missionário da Misericórdia, o que é, sem dúvida nenhuma, para a nossa Igreja, uma honra para quem a serve. É ele que está aqui conosco e com quem vamos falar nestas coisas, não só da sua presença entre nós, mas também daquilo que ele tem feito através dos seus anos de apostolado, porque é sempre muito, muito bom nós termos gente que nos traz as novidades da nossa terra. Porque quer queiramos, quer não, por exemplo, eu posso adiantar até que durante todas estas homilias que ele tem feito na nossa Igreja, tem chamado a atenção de todos nós para coisas verdadeiramente maravilhosas e das quais nós nos sentimos orgulhosos de ouvir e também de sentir que há algo de novo na Igreja Católica. Padre Rui, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da Lusomédia. Obrigado. Como já tem conhecimento, o Helder é o diretor de tudo isto, é ele que tem tido uma paciência de santo e eu também jogo nesse grupo porque ajudo sempre que posso. É com uma grande alegria que digo aos nossos telespectadores que o Senhor está connosco e até este momento tem sido de uma satisfação muito grande a sua presença entre nós. Fala-nos um pouquinho de si. Bem, antes de mais, muito bom dia. Que Deus Nosso Senhor continue a abençoar o vosso trabalho, na pessoa do Senhor, do Helder. Uma saudação especial e amiga a todos os nossos telespectadores, tanto os que vivem, trabalham ou operam aqui nos Estados Unidos, como nos Açores, como em Portugal e noutra parte do mundo. Então, concentrando-nos concretamente na minha missão, como disse e muito bem na introdução, este ano foi proclamado pelo Papa Francisco como o ano da Misericórdia e de entre os missionários que ele nomeou como missionários da Misericórdia encontram-se alguns portugueses, entre os quais eu tenho honra e orgulho também de ser contemplado. É uma missão que no próprio dizer do Papa Francisco, quando ele define, quando ele dá as linhas mestras do que é o missionário da misericórdia, portanto, é alguém sacerdote que é eleito, que é escolhido e cuja finalidade e ação é aquela de ser um sinal no mundo e no tempo e na sociedade, um sinal da grande misericórdia do Pai. Um sinal da ternura maternal da Igreja para com o homem de hoje. Portanto, é a primeira dimensão que é ali sublinhada. Ser sinal de uma grandeza, de uma atitude, de uma ternura que é própria do coração de Deus. E através do missionário da misericórdia, pois essa ternura torna-se presente no hoje de cada homem e de cada mulher. Chama a atenção para o facto de que vivemos num tempo, numa cultura, numa sociedade em que muitas vezes as pessoas ou se sentem sós ou então até abandonadas. E quando nós somos convidados a revisitar Deus como misericordioso, é como se estivéssemos a revisitar alguém que nunca nos abandona, que nunca deixou de estar conosco, que nunca deixou de caminhar à nossa frente, ao nosso lado, dentro da nossa vida. Portanto, primeira dimensão, ser sinal. Como missionário, é convidado aqui e ali para lá ir falar sobre a misericórdia? O missionário da misericórdia, portanto, em virtude desta dimensão, acresce duas outras. Uma é que é alguém que foi investido durante este ano de uma prerrogativa, portanto, de um poder, que é de absolver pecados que tradicionalmente, inclusivamente, estavam reservados à Santa Sé.
as pessoas, se calhar, mas que pecados são esses? Que estavam reservados à Santa Sé e que neste ano da Misericórdia foram inclusivamente transmitidos ao Missionário da Misericórdia. Em primeiro lugar, trata-se daquele pecado quando há profanação das espécies eucarísticas. É um pecado cuja absolvição é sempre remetida para a Santa Sé, mas que neste ano foram delegados também ao Missionário da Misericórdia. Em segundo lugar, é quando existe ruptura do sigilo da confissão. Vai-se confessar ou o sacerdote ou o penitente e que depois rompe o sigilo. Portanto, tradicionalmente, lá está, é um pecado reservado à Santa Sé. No ano da Misericórdia é concedida ao missionário a prerrogativa também de o confessar. Depois existe sempre aquelas questões relacionadas com o aborto. Existe um que esse obviamente nunca terá lugar, que é no caso de um bispo ordenar outro bispo sem a explícita autorização da Santa Sé. Portanto, esta segunda dimensão, e a terceira é aquela da pregação. Ora bem, então tudo isto faz com quê? Tudo isto faz com que o Missionário da Misericórdia, além de ser um sacerdote que já está muito ou relativamente empenhado com as suas tarefas, como disse muito bem, pároco de uma paróquia enormíssima da periferia de Lisboa, que é Santo Adrião e Olival Basto, seja e tenha a incumbência de ser muitas vezes convidado ou para pregações, ou para celebrações penitenciais, ou para fazer retiros, orientar retiros, ou então para promover e realizar missões populares de caráter penitencial. E depois tivemos também esta alegre surpresa de ser convidados para participar na novena de preparação às festas da Nossa Senhora da Assunção. Era aí mesmo que eu queria chegar. Como é que aconteceu o contacto? Eu acho que o contacto aconteceu precisamente nesta linha. Nesta linha. Este ano, a festa em honra da Nossa Senhora da Assunção, em Torloque, pela comunidade, pois tem um sabor especial porque acontece em pleno ano da Misericórdia. E isso remete-nos precisamente para diversas iniciativas que ali estão a ser promovidas. Convido então os senhores telespectadores a participar na festa e, no caso de entrarem dentro da igreja, hão de reparar que muitos são os sinais de que estamos no ano da Misericórdia. Está ali o Cristo Misericordioso, que apareceu à Santa Faustina, uma santa polaca, que foi uma grande promotora da Divina Misericórdia, e entre os diversos elementos que caracterizam a caminhada da nossa festa este ano está também o Missionário da Misericórdia, cujo teor da pregação, pois não podia ser diferente que não fosse aquele da Misericórdia Divina. Em última análise, para interpelar cada um, a começar por ele próprio, de renovar profundamente o coração, de renovar a sua vida interior, numa maior adesão e conformidade a Jesus Cristo na misericórdia do Pai. O misticismo de Santa Faustina Kowalska teve uma influência grande na determinação do Papa Francisco para que este ano fosse o ano da Divina Misericórdia? Foi determinante, realmente, como o senhor acaba de dizer, porque já na senda de São João Paulo II, cada vez mais o nosso caminho e a nossa aproximação de Deus já não pode ser mais aquele Deus sequer omnipotente, todo-poderoso, um Deus plenamente transcendente, muito distante de nós, mas é a visão de um Deus que, além de estar próximo de cada um, além de nos tratar como filhos, mas é alguém que age connosco a partir do seu coração. Eu já agora vou dizer aqui algo que não é para ser muito erudito, nem sequer entrar nos meandros da ciência e da exegese, mas é curioso que o significado da palavra misericórdia em hebraico diz re'im, e o significado literal serão entranhas, ou seja, Deus misericordioso significa que encontramos nele aquelas entranhas que são próprias, mais do que do pai, profundamente da mãe. E sentir cada homem e cada mulher que o seu lugar, a sua pátria é
nesta intimidade do Pai, é como receber, numa época em que as pessoas andam tão debandadas, numa época em que as pessoas se sentiam um bocadinho despovoadas, se sentiam um bocadinho estrangeiras em relação à própria vida, em relação ao próprio ambiente, em relação à própria cultura, é maravilhoso nós descobrirmos que, afinal de contas, a nossa verdadeira e mais profunda habitação é sempre em Deus. Nós vivemos em Deus. Pois bem, a mensagem profunda da misericórdia divina, além de ser aquela que nos transmite o perdão, mas é aquela de nos abrir portas e janelas de uma casa que não é outra que a casa do próprio Deus. Cristo encontrou essa misericórdia em Faustina Kowalska por ser uma mulher ou por sentir que havia naquelas entranhas qualquer coisa de muito especial na pessoa? A história da Santa Faustina é uma história que tem muitas perspectivas, que tem muitas mensagens, melhor dizendo, e que nos faz refletir e que nos faz caminhar em muitos sentidos. Desde logo, a Santa Faustina está associada a uma época da história que intermédia entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ela é polaca. É polaca. Faustina Kowalska. Uma terra que foi um campo de batalha para todos os efeitos. Uma terra, sobretudo, a Polónia, nomeadamente em Auschwitz e outros locais, Dachau, onde a percepção foi aquela traduzida pelo grande pensador judeu, não apenas o Elie Wiesel, mas também o André Aner, em que se falava ali do silêncio de Deus. Não haja dúvida que a grande pergunta que se colocou na sequência, então, dessas barbaridades e atrocidades cometidas naqueles campos de concentração, na Polónia, curiosamente, terra e pátria de Sor Faustina, a grande questão e a grande pergunta era: onde está Deus? Como permitiu Deus que tal acontecesse? Tamanha tragédia. Ora, com Sor Faustina, aquilo que nós vamos encontrar é uma revelação de Deus, em que Deus nos dá a conhecer não apenas o seu rosto de bondade, o seu rosto de proximidade, mas onde se nos dá a conhecer o coração do próprio Pai, o coração do próprio Deus, que é aquele de sofrer com quem sofre. Daí vem a tal compassio, compaixão, sofrer com quem sofre. Por outro lado, também é verdade que a época atual estava a verificar e estava a assistir a um progresso histórico que vinha muito na sequência daquela palavra de associar Deus, a palavra Deus, aos piores motivos e às piores razões. Não nos esqueçamos de que vivemos numa época onde o nome de Deus, infelizmente, continua a ser invocado para justificar certas atrocidades. Com a proclamação do Ano da Misericórdia, o Papa Francisco quis banir esta associação. Deus nunca está em aliança, nunca está lá onde há violência, onde há pessoas que são inocentemente torturadas e barbaramente, enfim, mortas. Deus nunca está nessa associação. Deus sim tem que ser gritado o seu nome bem alto, mas na sua relação com a vida, com a paz, com o amor, com a misericórdia e a ternura para com o ser humano. Ora, é este coração de Deus, e eu digo coração, e é este rosto de Deus, que a Igreja hoje tem a missão de levar a descobrir às novas gerações, às novas culturas, aos novos países, a este mundo, é levá-lo a descobrir exatamente este Deus cujo rosto e cujo coração, repito, e peço perdão pela redundância, é sempre a misericórdia divina. Quer isto dizer que muitas das vezes invoca-se Deus nos momentos maus como desculpa de alguém ou da natureza que se manifestou, ou como desculpa de alguém que não foi capaz de resolver determinado problema, e depois diz: onde é que está Deus para nos ajudar? Isto é uma perspectiva, e isto é digamos assim, é parte do discurso. Mas mais lamentável do que isto é quando se usa explicitamente o santo nome de Deus para justificar
O que está mal. Atentados, por exemplo. Atentados. Para justificar certas ações de violência. É servir-se o nome de Deus, é evocar o nome de Deus para justificar a guerra, para justificar a morte do ser humano. O que a proclamação do Ano da Misericórdia nos levar a entender é exatamente de que a grande aliança que Deus tem não é com a morte, não é com a guerra, não é com os atentados, não é com a violentação do ser humano, não é com o espezinhamento da sua dignidade, mas a grande relação que existe, a grande associação é Deus com a vida, Deus com a dignidade humana, Deus com o homem, Deus com a pessoa, Deus com a felicidade e com a alegria do ser humano. Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Padre Rui é o seguinte: qual foi a reação da nossa Igreja, especialmente do Patriarcado de Lisboa, quando aconteceu a resignação de Bento XVI e a nomeação de Francisco I? Qual foi a reação? Olha, na manhã em que o Papa Bento XVI apresentou a sua resignação, eu estava na paróquia, estava com uma pessoa e uma figura que eu acho que todos nós conhecemos, que é o Sr. Padre António Rico. Estávamos a gravar exatamente um programa de televisão. Toda a gente é pessoa, não se esqueça. Passo a publicidade para a TV e lembro-me ainda de que naquela ocasião, naquele momento, estávamos portanto, numa sala que tinha sido improvisada de estúdio e estávamos a falar das dimensões do nosso centro social, quando de repente ele recebe uma mensagem no telemóvel para lhe dar a informação e imediatamente ele me comunicou. A reação foi obviamente de surpresa, porque ninguém estava verdadeiramente à espera. E não estava à espera por diversas razões, porque há uma máxima na Igreja que é aquela de que cada Papa é oportuno e é o indicado para o seu tempo, cada Papa. Portanto, não há Papas fora de tempo. E o Papa Bento estava a levar em frente um ministério muito necessário e oportuno, que era aquele de nos conduzir para a profundidade da fé e mais. E este é o cunho pessoal do Papa Bento XVI, para a profundidade da nossa cultura ocidental. Ficará sempre na história o discurso que ele proferiu em Ratisbona, onde, paralelamente que exaltava a centralidade de Cristo, o Verbo do Pai, ele dedicava muitas palavras ao próprio Logos, ou seja, à razão. Quando ele então conclui que a razão não é contra o Logos, mas vai no mesmo caminho, vai na mesma direção. Ora, o Papa Bento XVI então estava a conduzir-nos para um caminho de profundidade, tanto da nossa fé como da nossa identidade cultural. Porque ele foi, de facto, o maior defensor da fé, não é verdade? Mas também da identidade cultural do Ocidente. E só para terminar, isto levava-nos a quê? E qual é o grande intuito, tanto do Papa Bento, como do Papa Francisco, como da Igreja? O intuito é que o Ocidente, ao qual pertence tanto a cultura europeia como a cultura norte-americana, é que este Ocidente não esqueça de que a sua mais profunda raiz do que é, dos seus valores, dos seus princípios, a mais profunda raiz é o cristianismo. A nossa legislação, as nossas leis, os nossos grandes valores, aqueles que cunharam e pautaram estes séculos de história, em que a pessoa esteve sempre no centro, em que a liberdade foi sempre respeitada e foi sempre promovida, não nos esqueçamos de que é a tradução daquilo que o Evangelho nos ensina. Ora, constatando o Papa Bento e a Igreja de que, por vezes, nesta mesma cultura ocidental se esquece esse facto, que não é um pormenor, Isto é a mesma coisa que nós estarmos junto a uma torneira e, de repente, cortarmos o canal e a comunicação dessa torneira com a fonte. Qualquer coisa não vai bem. Ora bem, o Ocidente, pelo menos, estava em vias de abraçar esse perigo, ou seja, de esquecer as suas raízes, a sua identidade. E quando se esquece a nossa identidade, nós vamos nos encontrar numa espécie de navegação assim ao acaso. Não sabemos de onde viemos e quem não sabe de onde vem também não sabe para onde vai.
Não sabemos quem somos e quando não se sabe quem é, também não se sabe o que se deve fazer. E o Papa Bento, consciente de toda esta dimensão, pois bem, ele estava-nos, repito, ele estava-nos a propor um aprofundamento tanto de fé, como de cultura, como de identidade. E o Papa Francisco está a ser continuador do Papa Bento XVI? O Papa Francisco, ao mesmo tempo, está a ser continuador, mas ao mesmo tempo que está a dar um passo já mais em frente. Porque a grande novidade do Papa Francisco, aliás, as grandes, não é só uma, desde logo pela circunstância de ser o primeiro Papa depois de depois de quase 1000 anos, o primeiro Papa não europeu, e isto é muito importante. Em segundo lugar, o próprio nome que ele escolhe, Francisco, isto tem toda uma mensagem a transmitir, e depois o ênfase e a importância e a insistência com que ele não cessa de nos interpelar, a nós, Igreja, para sairmos ao encontro das periferias. O Papa Francisco está profundamente embebido daquela palavra evangélica de que nos últimos encontramos Jesus Cristo. Nos últimos encontramos no pobre o próprio pobre, que é Jesus Cristo. E, portanto, ele está-nos a conduzir para uma redescoberta daquilo que o ser humano tem de mais belo e de mais precioso dentro de si, que é esta capacidade de ser irmão do seu semelhante, que é esta capacidade de nós dedicarmos tempo, recursos, energias, aptidões pessoais ao serviço do próximo. Sr. Padre Rui, houve outro momento na vida da religião no nosso país que também foi assim um bocadinho de surpresa, surpreendeu muita gente. Nós aqui à distância não somos assim tão surpreendidos, porque já sabemos as coisas quando elas estão feitas, não é verdade? Mas a mudança de Dom Manuel, Bispo do Porto, e eleito como patriarca, o nosso patriarca, que o patriarca de Lisboa é na verdade o patriarca de Portugal, esta é a verdade. Qual foi a reação de todos vós quando souberam que Dom Manuel seria o novo patriarca de Lisboa? Olha, foi com muita naturalidade. Naturalidade? Foi com muita naturalidade. Sabemos que o Dom Manuel Clemente, além de ser um homem com capacidades humanas fora do normal, fora do vulgar, é um homem de Lisboa. Em Lisboa ele viveu a maior parte da sua vida. Tem uma aptidão para entrar em diálogo com a cultura que não é muito frequente encontrarmos. Basta dizer que, ao nível da sua formação pessoal, ele, antes de entrar no seminário, ele concluiu o doutoramento em Ciências Históricas. E, portanto, ele tem uma leitura da realidade que verdadeiramente é acutilante. Depois, o facto de ser um homem de um grande espírito de oração, de uma profunda vida espiritual. Enfim, não foi com surpresa, digo, que a Igreja de Portugal viu a sua nomeação para Patriarca de Lisboa, tendo em conta todos estes fatores e tendo em conta todas estas razões. Obviamente que os anos que ele teve no Porto, e é o testemunho que a própria Igreja do Porto dá, foram anos muito fecundos do ponto de vista apostólico, do ponto de vista missionário, do ponto de vista evangelizador. Ele, em Lisboa, e ainda como Bispo Auxiliar, onde foi Bispo Auxiliar também, além de ter sido reitor do Seminário dos Olivais, ele protagonizou um momento verdadeiramente fulcral na nova evangelização para a cidade de Lisboa, que foi com o famoso Congresso Internacional, que ficou conhecido como o ICNE, em que na Europa, algumas cidades, entre as quais Lisboa, Paris, foi Viena da Áustria, e, salvo erro, foi Bruxelas e também Budapeste, foram cidades que se juntaram para, em 2004, 2005, nesses anos, levar em frente e aplicar as indicações da nova evangelização que eram oriundas ainda do São João Paulo II. E ele foi aquele que esteve à frente desse grande processo e desse grande momento. E, portanto, eu diria disto, se na sucessão a Dom José da Cruz Policarpo
Policarpo havia alguém que estava verdadeiramente, não só por dentro dos assuntos do Patriarcado de Lisboa, mas que estava mergulhado no programa e no projeto de nova evangelização para a cidade, era verdadeiramente o Dom Manuel Clemente. Quer isto dizer que o Dom José Policarpo estava verdadeiramente a par daquilo que o Dom Manuel Clemente fazia, não é verdade? Embora toda a gente saiba no nosso país que o Dom Manuel era um bocadinho controverso. Que ele estava a par, estava, até porque no tempo em que o Dom Manuel Clemente era Bispo Auxiliar de Lisboa, o Patriarca era o Dom José, não é? Era o pastor verdadeiramente. Depois, o Dom Manuel Clemente, eu não o conheço como uma pessoa nessa qualidade. É um homem de muitos consensos, que é capaz de pôr uma orquestra verdadeiramente a funcionar, não obstante a especificidade de cada um, mas ele tem esse mérito. Eu estou à vontade para falar, porque inclusivamente já no doutoramento, na fase do meu doutoramento pessoal, eu frequentei um curso com o Dom Manuel Clemente e onde ele verdadeiramente se revelou como um homem de um conhecimento profundíssimo, intensíssimo, tanto no que diz respeito à teologia, como no que diz respeito à cultura. O nome do curso em questão era Evangelização e Cultura, que já de por si é todo um programa. Sim. E que ele abraçava naturalmente nesta capacidade de fazer pontes. Neste sentido vou dizer que o Dom Manuel Clemente é patriarca, mas no literal sentido da palavra, ele é um pontífice. Um pontífice no sentido que faz pontes com os diversos âmbitos, com as diversas dimensões da vida, da cultura e da sociedade. Então quer isto dizer que o povo português está satisfeito com a presença de Dom Manuel Clemente em Lisboa? O povo português está satisfeito com os seus bispos e com os seus pastores. Está muito satisfeito. Aliás, nutre para com aqueles que são colocados à frente das dioceses um grande carinho, antes de mais, um grande respeito, uma grande admiração, tanto mais, e isso verificou-se exatamente no decorrer deste ano, em que a imagem peregrina de Nossa Senhora percorreu todo o país e onde na linha da frente estavam sempre os pastores, estavam sempre os senhores bispos, os senhores padres, e foi um momento ímpar, um momento de grande emoção, um momento onde a Igreja de Portugal verdadeiramente deu as mãos para, aos pés, ao redor de Nossa Senhora, elevar um hino de louvor a Deus por estes 100 anos da sua aparição em Terras de Fátima. Meus amigos, nós vamos fazer aqui uma breve paragem para que o Helder tenha a oportunidade de homenagear alguns dos que nos ajudam a que este programa exista, e depois voltaremos para falar um pouquinho também sobre quem é o Padre Rui, porque já falámos do Papa Bento XVI, Francisco I, Dom Manuel Clemente, Dom José Policarpo, mas houve aqui a continuidade do discurso levou-nos a esse ponto, mas depois há razão para que nós saibamos melhor quem é o Padre Rui, porque ele está a marcar um bocado a nossa comunidade com aquilo que nos tem dito durante todas estas homilias maravilhosas que tem feito. Então, nós já voltamos. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, party bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine, a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Meus amigos, estamos de volta, agora com a Igreja Matriz da Póvoa de Santo Adrião como pano de fundo. E isto é uma homenagem ao nosso entrevistado de hoje, porque é ali que ele
desempenhar as suas funções. Vamos voltar à nossa conversa, mas agora eu quero saber acerca dos progenitores, do menino, do seminário, no momento em que chegou ao prelado, um bocadinho de si, da pessoa que também nos fala sobre a religião. Muito Quem bem. é? Então, eu nasci numa terrinha perto de Fátima. Tive a graça de ter como primeira catequista a minha avó Júlia, que foi testemunha dos acontecimentos de 13 de outubro de 17 na Cova da Iria, portanto o Milagre do Sol, bem como de outros acontecimentos de que ela nos ia dando conta e testemunhando destes primeiros anos em que Nossa Senhora na Cova da Iria deu aquela mensagem de paz. Portanto, foi lá que eu nasci, no concelho de Orém, numa terra chamada Urqueira. Quando tinha 10 anos, entrei no seminário Monfortino em Fátima, ali fiz todos os meus estudos. Depois, em 84, fui para um noviciado em Itália, nos missionários monfortinos, que foi para mim um ano decisivo para a minha vida e para as minhas opções. Seguiu-se aquele longo período de estudos universitários, que foi em Roma. Depois, quando fui ordenado sacerdote, que faz exatamente este ano 25 anos, a minha vida tem sido muito multifacetada. Ao longo destes 25 anos já fui missionário no sentido estrito do termo, já fui capelão militar, já fui formador, já trabalhei na universidade, já estive na paróquia. Portanto, tem sido 25 anos muito enriquecidos. E de todas essas experiências, digamos que há sempre novos desafios que cada trabalho especificamente nos lança, mas ao mesmo tempo vivemos aquela certeza de que o seguimento de Jesus, o colaborar na instauração do reino de Deus na história, é qualquer coisa que nos é dado o privilégio de realizar, de que é uma obra que não é nossa, não somos nós a fazer, nem é a iniciativa, nem as forças sequer, mas tudo vem de Deus. Portanto, ao longo destes tempos todos, desde o berço até ao presente, eu diria que é um Deus tudo naquilo que faço, e eu procuro mesmo que seja assim. Duas perguntas numa só. Houve algum momento de incerteza durante a vigência destes anos todos? Olha, eu tenho que dizer que não. Eu há um bocadinho saltei propositadamente uma outra grande experiência que me marcou. Eu, quando tinha 7 anos, na escola primária, em Portugal, muitas pessoas recordam, na altura em que muitas escolas não estavam ainda munidas de técnica de aquecimento. E então nós, para combater o frio, o que é que faríamos? Nos intervalos, fazíamos uma fogueirinha cá fora. E quando eu tinha 7 anos, lembro-me que, numa dessas ocasiões, as chamas atingiram-me aqui a perna esquerda e deixaram-me quase paralítico dessa perna. Bem, que me mereceu alguns meses de hospital. Estive alguns meses de hospital no antigo Hospital Universitário de Coimbra. E isto em 73, por aí assim. Foram alguns meses sozinho, uma criança, naquela altura talvez ainda não houvesse a sensibilidade da pediatria que há hoje. E foram anos que cultivaram e que amadureceram muito a minha fé. Para que se compreenda um bocadinho, e é um testemunho que eu tenho dado muito frequentemente, eu cheguei lá e não andava da perna esquerda, não andava. E então foram iniciativas, experimentações de novas técnicas para ver se a perna ia ao sítio. E a pouco e pouco, à medida que uma nova técnica era aqui aplicada e fracassava, uma nova técnica vai aí, e depois era mais um médico jovem que acabava de chegar da Inglaterra e que até conhecia, e depois aquilo não resultava. Ou seja, à medida que o tempo ia correndo, a minha fé, a minha confiança de um puto de 7 anos, desculpem a expressão, foi-se transferindo da ciência para Nossa Senhora de Fátima, que era a nossa grande protetora que eu tinha ali. E é curioso, porque quando eu vou
procurar as raízes da minha confiança e da minha fé, eu tenho que ir a essa experiência de 7 anos. Confiar mais em Nossa Senhora do que propriamente na ciência. 2 perguntas novamente numa só. Doutoramento e capelão militar. Foi uma experiência riquíssima, verdadeiramente indescritível, que me fez, portanto estou a falar agora de capelão militar. Eu estive na Marinha há alguns anos. Os colegas? Tive a graça de ter uma unidade de formação, que foi a Escola Naval, onde ainda hoje são formados os oficiais para servirem na nossa Armada, onde a presença de um capelão é decisiva, não apenas para acompanhar a formação de caráter dos cadetes, mas sobretudo para acompanhar aquela estrutura interior que dá solidez ao homem e à mulher que ali estão, que é realmente a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, ali percebi o seu impacto, a sua importância, o quanto de sólido e de solidez nos dá. Uma pessoa que tenha vida espiritual, poderíamos dizer com toda a tranquilidade, que é alguém que tem a casa da sua vida construída sobre a rocha. A espiritualidade é isso. É aquela rocha onde toda a nossa vida, as nossas decisões. E na Marinha nós fazemos essa experiência. Quando o Sr. Padre disse nós fazemos, disse muitíssimo bem. Sabem porquê? Porque também por lá andei 10 anos e também dei instruções a cadetes que faziam a sua primeira viagem. Seu que é um capelão, o meu foi o capelão Sampaio, e é com uma alegria enorme que este coração o jubila de ter aqui o que nós chamamos um filho da escola. Muito bem. Depois, relativamente, portanto, foi uma experiência muito rica, muito interessante, em que eu dividia o tempo durante o ano académico em terra, na Escola Naval, como no mar, para acompanhar os cadetes nas suas viagens de instrução. Quanto ao doutoramento, foi um desafio que me foi lançado já há alguns anos, no sentido de, através do aprofundamento da teologia, da espiritualidade, da chamada Escola Francesa de Espiritualidade, encontrar ali uma estrutura, encontrar ali um mecanismo que nos faça perceber de que o Evangelho, portanto, o cristianismo é a revelação de Deus, mas é também uma sabedoria de vida. A grande ideia é esta. Ou seja, para as nossas decisões do dia-a-dia, para a abordagem que fazemos à realidade, para a compreensão, enfim, do que nos rodeia, o Evangelho pode nos iluminar na medida em que ele se transforma em sabedoria de vida. E a tese de doutoramento calcorreou um bocadinho essas pegadas. Ora, muito bem. Nós já falámos agora da pessoa. Eu quero lhe fazer uma pergunta que vai, para ele me responder, como é que ele tem apreciado a comunidade que o tem ouvido? Eu tenho as melhores impressões sobre a comunidade que me acolheu, com muita disponibilidade. E tenho as melhores impressões por diversas razões. Em primeiro lugar, porque encontrei uma comunidade embebida de fé autêntica, de fé verdadeira. E isto é tanto mais surpreendente quando pensamos de que o facto de muitos elementos, irmãs e irmãos desta comunidade, ter nascido numa outra parte do mundo e depois ter transitado, imigrado, enfim, caminhado para aqui, isso não alterou em nada aquele ardor profundo de fé em relação a Deus. E isto faz-nos entender que é maravilhoso, é uma maravilha, é algo de indescritível encontrar uma comunidade assim. Em segundo lugar, encontrar uma comunidade que tem, no seu momento religioso, no seu momento de devoção a Nossa Senhora, no seu momento de carinho e de ternura para com a Virgem Santa, Nossa Senhora da Assunção, tem ali um momento de festa, um momento de encontro. Em terceiro lugar, esta disponibilidade que as pessoas, os membros que compõem esta comunidade têm para se abrirem à comunidade, para se abrirem à Igreja. E, portanto, eu diria de que ali temos uma comunidade no verdadeiro sentido da palavra. Para além desta dimensão um bocadinho de fé, um bocadinho espiritual, pois a simpatia, o acolhimento,
é realmente qualquer coisa que me toca o coração. Afinal, somos pessoas que praticamente nunca nos tínhamos conhecido, mas que imediatamente me acolheram a fazer parte da família, e isto diz bem da grandeza de coração e de alma do nosso povo, a quem eu agradeço. Quer dizer, houve uma ligação imediata na maneira de ser, na maneira de pensar? Houve uma ligação que foi muito para além desse nível. Houve aqui uma comunhão de intuitos, houve aqui uma sintonia de sentimentos, e houve aqui um reconhecimento, isto é delicioso, isto é maravilhoso, e houve aqui um reconhecimento de que estamos todos a trabalhar e a caminhar na mesma barca, salvo esta bela imagem para a nossa igreja. Estamos no caminho da santidade, todos nós servimos a Deus, todos nós nos sentimos filhos de Maria, todos nós nos sentimos envolvidos pelo seu manto virginal, e realmente a igreja é qualquer coisa de fascinante, porque reparem, eu logo que cheguei, no próprio dia que cheguei e que presidia a primeira celebração, eu olhei para aquelas pessoas, e qual foi a palavra que eu usei? Irmãs e irmãos. Muito bem. Muito bem. E isto é extraordinário. Muito, muito bonito. Tocou no coração de todos nós. Isto é maravilhoso. E, portanto, realmente a Igreja consegue que o ser humano ultrapasse e transcenda as barreiras e as fronteiras. Padre Rui, como é que vê o mundo das devoções na nossa Igreja em Portugal neste momento? Está a aumentar ou está a diminuir? Olha, em primeiro lugar, eu vou permitir de que eu, em relação às devoções, eu tenho o maior respeito e a maior consideração. Eu já tive a ocasião de contar e de partilhar com a comunidade duas experiências que eu vivi muito diferentes. Uma foi aquela que eu vivi no Alentejo, onde, não obstante todas as vicissitudes e não obstante todas as dificuldades pela qual o povo alentejano passou, mas conservou sempre a fé, sempre, até hoje e até ao futuro, e não tenho dúvida que a vai conservar para sempre. Uma experiência um tanto ou quanto diferente, e foi aquela que eu encontrei na Bélgica. Eu estive lá a viver um ano. Bélgica foi já um país de grande ardor, até missionário, de grande ardor até para com um pouco, enfim, no âmbito religioso, no âmbito. E depois, quando eu lá cheguei em 95, foi uma Bélgica irreconhecível. Muito afastamento, muito distanciamento, e foi lá exatamente que eu compreendi o porquê. É que quando se começa a questionar, a pôr em questão, a duvidar desta dimensão da devoção para com a Nossa Senhora, reparem, é como se nós começássemos a remover as muralhas que protegem e que regem a nossa própria fé em Cristo, a nossa própria fé em Deus. E, portanto, o grande mérito e a grande missão que Nossa Senhora tem em relação a Jesus e a nós é aquela de preservar e de conservar a nossa autêntica fé em Jesus Cristo. Reparem, eu poderia fazer aqui uma comparação com uma família. Naturalmente que o esposo e a esposa se amam-se. Mas é preciso dizer esse amor, é preciso transformar esse amor em símbolos. Não é que o amor derive da flor que o marido dá, da atenção que a esposa tem, não é que derive disso, daquele cuidado que um tem em relação ao outro. O amor não depende, mas é importante para o alimentar, para o sustentar, para o concretizar. Ora, quando nós falamos então de todos estes mundos de devoção de que está a falar, nós estamos a falar exatamente dessas expressões, dessas manifestações, e o ser humano necessita disso, porque nós, o ser humano, se fosse puro espírito, nós prescindíamos de tudo isso, não era? Éramos puro espírito, mas o facto de nós sermos seres históricos, o ser humano necessita destas coisas, de uma atenção. O ser humano precisa destes pequenos gestos para sustentar e para viver com alegria os grandes momentos e os grandes milagres da vida. Esta é a minha consideração sobre as devoções. Deus, Nossa Senhora, Cristo estão acima de tudo e de todos quando o Padre Rui fala. Compreende-se isso? Nos seus estudos teológicos, qual foi o religioso que mais o influenciou?
Naturalmente, Jesus Cristo e o Evangelho. Eu pulo de parte, não é? Naturalmente. Deus, Cristo não, e Nossa Senhora. Não há outra maneira. É assim, grandes teólogos, olha, inclusivamente norte-americanos, que foram grandes mestres que eu tive em Roma, grandes norte-americanos. No entanto, todos eles não são como é que eu ia dizer, carreiros que derivem da grande estrada que é Cristo. Todos eles são importantes na medida em que me levam a Cristo. Todos eles são impressionantes e são mestres na medida em que me fazem entender e aproximar mais de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é a nossa referência sempre e em toda a parte. Aliás, como é a grande referência da Igreja e de toda a tradição, mas isso não haja dúvida. Durante a nossa conversa também houve um momento em que se falou no Papa Francisco, na escolha do seu nome, que está relacionado com alguém. Exatamente. O Papa Francisco, propositadamente, escolheu um nome que já de por si evoca simplicidade, invoca humildade e invoca pobreza. Mas invoca uma outra coisa, que a gente muitas vezes esquece. É de que o nome Francisco foi aquele que recebeu a incumbência de Deus para ir restaurar a Igreja. São Damião. E, portanto, é um nome, não haja dúvida, que nos coloca em relação com o Senhor Jesus, na simplicidade e na pobreza de coração, coloca-nos na relação com os outros, sobretudo com os últimos, com as periferias, coloca-nos em relação com a natureza. Afinal de contas, São Francisco era aquele que, olhando para qualquer criatura e olhando até para a própria doença, para o próprio sofrimento, para a noite, para a morte, tratava tudo isso de irmã morte, irmã noite, irmã água, irmão sol. E finalmente Francisco evoca esta necessidade que o homem contemporâneo, o homem desta era tecnológica tem de voltar ao essencial da simplicidade humana. E é muito belo isso. É muito bonito isso e ouvi-lo assim. Teve a graça, permitam-me que vos diga, teve a graça de dizer que nós, alentejanos, somos os únicos comunistas do mundo que continuamos a acreditar em Deus. Aperceberam-se da conversa? Espero que sim. Estamos na parte final desta entrevista e esta Câmara vai ficar à disposição do Padre Rui para ele dizer aquilo que lhe aprouver para a nossa comunidade. A Câmara é sua. Olha, eu vou aproveitar para desejar as maiores bênçãos e graças de Deus sobre toda a comunidade que nos segue, todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão, mas eu vou ser um bocadinho, se calhar, inovador e gostaria de prestar aqui a minha sincera e singela homenagem a uma pessoa, a um sacerdote de origem portuguesa que se chamava Tony Bico. Ele foi ordenado em 92, 93 e depois pertencia à Diocese de New Jersey. E para nós ele é o São Maximiliano Kolbe da atualidade. O Padre Tony Bico, a um certo ponto, encontrou-se doente, na necessidade de ter um implante de fígado. Precisava de um implante de fígado. Ele estava no hospital e no quarto com ele estava um outro senhor que também ele precisava do mesmo implante de fígado. Mas o Tony Bico estava à frente, tinha prioridade. Quando apareceu um dador compatível com um e o outro, o Padre Tony Bico decidiu deixar passar o outro senhor à frente e ele ficar para trás. Esta é uma homenagem que nos faz, que nos enche, nos enche de força e de coragem, porque santos heroicos continuam a existir e acontece aqui na América, de um luso-descendente. Ele também era descendente de açorianos, que vivem em New Jersey, Tony Bico, um santo homem, um jovem que eu tive a graça de conhecer, porque ele estudou também em Roma, esteve presente na minha ordenação sacerdotal, depois foi à minha primeira missa lá em Portugal, e quando ele teve este gesto, verdadeiramente foi emocionante, e ainda hoje eu não posso falar da sua história sem sentir um bocadinho a voz embargada, exatamente porque é o São Maximiliano dos tempos atuais que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Que a sua oração
Ele está junto de Deus por todos nós, por toda esta comunidade de luso-descendentes que operam e trabalham nos Estados Unidos ou noutras partes do mundo, que a sua intercessão nos leve a uma maior conformidade com Jesus Cristo. E pronto, meus amigos, que a luz divina continue a iluminar este coração, para que ele tenha força para levar até ao seu cérebro tudo aquilo que pensa e tudo aquilo que é capaz de fazer através das suas palavras, para que nós possamos cada vez ser melhores, mais fiéis, mais amigos, mais solidários, mais humanos. Um abraço para todos vós e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Padre Rui, muito obrigado. Muito obrigado, um bem-aja. E sobretudo nesta caminhada de novena que nós estamos a realizar, é exatamente isto. Revisites com a companhia, com a ajuda, com o auxílio, com a presença de Nossa Senhora da Assunção, ela, que é aquela memória perpétua da ressurreição, que revisites novamente a tua vida, para te reencontrares na tua própria existência com aquele Senhor que nos teus problemas revive a sua morte, nas tuas dificuldades vive a sua paixão, mas para que com Ele tu possas ressuscitar, assim seja. Tudo é a dobrar, tudo é em crescendo, inclusivamente o perdão e a misericórdia que Deus nos quer oferecer. Esta era a primeira circunstância desta renovação de vida que hoje nos era pedido. A segunda é a circunstância que estamos a viver, em que irmãs e irmãos nossos, marcados por aquilo que poderíamos dizer pela fragilidade, ou da saúde, ou da doença, ou da idade, se aproximam de Deus com esta consciência de que só Deus é o Salvador. Por muito que eu faça e por muito progresso que a ciência me alcance, a verdade é que a salvação da minha alma, a salvação integral do meu ser, é Deus que me a pode conferir. Este é o sentido da unção que nós vamos receber. É um grito que apresentamos e elevamos ao Pai de que Ele é o nosso Salvador. E se Ele é o nosso Salvador, é nele que nós depositamos toda a nossa confiança. A escola de Maria, o grande ensinamento, a grande lição que ela nos transmite é esta fé em Deus, que é o nosso Salvador. E por isso nos dispomos a aceitar e a ser marcados com o sinal do Espírito Santo pela unção dos doentes. Assim seja. Deus pede contas a nós por aquelas pessoas que pôs na nossa vida. Deus há de pedir contas ao marido pela dádiva que lhe fez da esposa. Há de pedir contas aos pais pelo que fizeram pelos filhos. Há de pedir contas aos filhos pelos que fizeram pelos pais. Porque cada pessoa, na nossa história, na parábola de vida da nossa existência, cada pessoa da nossa vida é uma dádiva que Deus nos consignou. E um dia Deus vai nos pedir contas que fizestes tu por esse dom incomensurável que foi o teu marido, que foi a tua esposa, que foram os teus pais, foi a tua comunidade, que foram os teus amigos. Deus pede-nos contas. Porquê? A quem é que se pede contas? Não é uma criança, não é um bebê. Ninguém vai chegar ao pé de uma criança de 3 anos e lhe vai pedir contas por aquele que ela fez, às vezes disparate. Não, pede-se contas a uma pessoa adulta, a uma pessoa com responsabilidade. E é assim que Deus nos trata. Deus vai nos pedir contas porque nos considera adultos, nunca nos menoriza. Deus não nos trata como pequenuchas crianças. Deus pede-nos conta porque nos encontra responsáveis, porque somos adultos perante Ele. É a primeira atitude, é a primeira obra em que o Deus bom pastor concretiza o seu amor por nós. Pede-nos contas. Graças a Deus nos pede contas. Segunda atitude, segunda ação: salvarei as minhas ovelhas da sua boca e elas deixarão de ser uma presa para eles. Estamos a imaginar Deus bom pastor que confiou o seu rebanho a alguns pastores. Eles portaram-se mal e Deus vai resgatar este rebanho, vai libertá-lo, vai salvá-lo. Deus faz sempre isso conosco. E a obra de misericórdia de Deus é sempre uma obra cujo objetivo, a mente e a finalidade é salvar, é resgatar o outro. Por isso, minha irmã e meu irmão, por que razão achas que neste ano da misericórdia que nós estamos a viver é tão importante e tão insistente o convite que a Igreja nos está a fazer para pormos em prática aquelas obras de misericórdia? Exatamente
para resgatar o meu irmão da sua solidão, para resgatar o meu irmão da sua menoridade, para resgatar o meu irmão do seu sofrimento. As obras de misericórdia são sempre obras de salvação. A esperança, a promessa e a vida vai ter voz. Uma voz, caras irmãs e irmãos, que nós tantas vezes sufocamos. A voz da esperança, a voz da promessa, a voz da vida. Quantas vezes nós não a calamos cá dentro por causa do peso dos nossos receios, dos nossos temores, das nossas incertezas, das nossas dúvidas. Mas tal como Isabel, ao receber a Nossa Senhora, ouviu o clamor daquela criança que era a esperança, daquela criança que era a promessa, se tu queres ouvir o encanto maravilhoso da melodia da vida e da esperança, recebe Nossa Senhora em ti. E ela te permite ouvir esse clamor, ouvir esse louvor da vida e da esperança que também quer falar dentro de ti. Não sufoques a voz da esperança, não sufoques a voz da vida, não sufoques a voz da promessa, mas quem nos habilita a essa escuta é Nossa Senhora, como habilitou Isabel para ouvir aquele menino que clamava dentro dela. Acolhe, abre-te à presença de Maria no teu coração, na tua vida, na tua alma. E então tu vais receber alguém que canta o júbilo da alegria. Nossa Senhora, aquela que diz: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria hoje é recebida por ti como a grande Senhora da alegria, do canto e da felicidade. Uma alegria que Nossa Senhora viveu como uma plenitude. Sim, Maria, Nossa Senhora da Assunção, é a Senhora da felicidade, porque é aquela que está cheia, está plena da graça de Deus, da sua misericórdia e da sua bondade. E o que é que tornou Maria, a Virgem Santíssima, a Senhora da Assunção, o que é que a tornou tão feliz? O que é que a levou a cantar este hino de louvor e de júbilo? A minha alma glorifica o Senhor. O que a motivou a esta exultação? O que a motivou? O que a provocou? Que razões Nossa Senhora nos apresenta para cantar esta glorificação, para cantar esta alegria? A razão foi esta: o Senhor pôs os olhos, olhou, contemplou na humildade da sua serva. Ao mesmo tempo que Nossa Senhora entra em ti e eleva a Deus este hino de louvor, ela nos dá a razão dessa sua alegria, desse seu júbilo. Porque o Senhor, o Deus omnipotente, o Criador que rege o céu, a terra, o universo, mas parou, Deus parou e olhou, prestou atenção em Maria. Maria foi capaz de chamar a atenção de Deus. Maria teve esta capacidade de fazer com que o omnipotente, por instantes, versasse o seu olhar sobre ela. É o olhar da salvação. Pela experiência da nossa vida, caras irmãs e irmãos, e nós reconhecemos isso. O quanto a dor e o quanto sofrimento nos causa o ninguém nos passar atenção, o passarmos despercebido, o ninguém se render conta que nós existimos, o todo porque essa falta de olhar sobre nós é sinal de que somos ignorados. Ora, Maria canta este milagre de que o Senhor pôs os seus olhos sobre ela. Foi capaz de captar o olhar de Deus, a sua atenção. E aquilo que Maria apresentava para chamar a atenção de Deus, para dizer a Deus: eu estou aqui, e Deus voltou o seu olhar sobre ela, foi a humildade.